A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala, vosso irmão Miguel. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos muito interessante, irmãos. Devemos obedecer às leis e às autoridades aqui da terra? Aí depende. Vamos ler a palavra? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém, irmãos? E por que depende, irmãos? Depende porque as leis da nossa terra, do nosso país, da nossa cidade ou do nosso estado, tem algumas leis que ela traspassa os mandamentos e aquilo que a Bíblia ordena. Então, nesse caso, nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Porque lá em Atos 5:29, Pedro disse assim: me importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, quando nós temos que obedecer às leis e quando nós não temos que obedecer às leis? Vamos colocar alguns exemplos. Por exemplo, a lei da palmada, que você não pode corrigir o seu filho. Nós temos que seguir aquilo que Deus deixou escrito. Por isso que nos importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porque Deus manda, nós corrigimos o nosso filho com vara. Então, nesse caso, nós temos que ficar com a lei de Deus. Nós temos que deixar com o que Deus deixou escrito para nós. Vamos dar mais um exemplo? A nossa lei, ela permite que você casa, separa e casa de novo. Mas o que Deus fala? Deus fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e versículo 11, que a mulher não se separe do marido. Porém, se separar, fique sem casar ou volte para o seu marido. Então, também nesse caso, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quando nós temos que respeitar as leis dos homens? Também vou dar outro exemplo. A lei do nosso país, aqui no Brasil, ela fala que para uma pessoa dirigir um veículo automotivo, ela precisa de uma carteira de habilitação. Só que a Bíblia não restringe nada a respeito disso. Então nós temos que obedecer a lei do nosso país. Então, para a gente dirigir um veículo automotivo, nós temos que ter uma carteira de habilitação. Por isso, principalmente os cristãos têm que dar exemplo. Porque se for pego numa blitz, ou se um guarda de trânsito parar um servo de Deus e ele não ter carteira de habilitação, aí ele vai trazer escândalo. Por isso nós temos que vigiar. Depende da lei. Também vou dar outro exemplo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Devido agora esse novo presidente Bolsonaro, eles querem legalizar a arma de fogo. E o que a palavra de Deus fala? Não matarás. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, se a pessoa tiver com uma arma e se alguém for matar ela, e se ele for servo do Senhor e não vigiar, ele também vai atirar e vai querer matar a pessoa. Então nós temos que ficar com aquilo que Deus deixou escrito, porque nos importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E agora eu vou dar outro exemplo. Devido a essa crise, ao desemprego, muitos dos irmãos fazem pão caseiro para vender, ou compram mercadorias para vender. E aí eles vão em um lugar que não é permitido vender essas coisas. E mesmo assim eles vendem. Isso é errado, irmão. Se ali naquele lugar que você está vendendo não permite comércio ambulante, então você não vende. Por quê? Porque aí você está desobedecendo a lei do homem. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E aí você está trazendo condenação para você. Eu vou dar um pequeno testemunho do que aconteceu uma certa feita. Eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos e nós fomos fazer o crachá.
E o rapaz que estava comigo, deu meio-dia, ele falou, precisa almoçar. Então eu saí junto com ele, porque ele não podia sair sozinho, eu saí junto com ele. E ele foi comprar uma Marmitex. E tinha uma mulher vendendo Marmitex. Aí ele comprou a Marmitex e a moça perguntou pra mim, você quer também uma Marmitex? Eu falei pra ela, não, muito obrigado, Deus abençoe. Ela falou, você serve a Deus? Eu falei, pela misericórdia de Deus, sim. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. E aí ela passou o número pra ela mandar os cardápios. Nesse tempo eu ainda tinha o WhatsApp ainda. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me libertou, não tenho mais. E aí sempre ela passava o cardápio, sempre passava o cardápio, sempre passava o cardápio. Aí uma certa vez ela me mandou uma licença pelo WhatsApp. Aí eu perguntei pra ela, essa licença é pra quê? Aí ela respondeu, essa licença é a licença do meu restaurante, Deus deu a vitória. Eu falei, amém, que Deus abençoe. Aí eu perguntei pra ela, mas você tem licença pra vender essas marmitas, esse almoço aqui no aeroporto? Ela falou, não, eu não tenho a licença pra vender no aeroporto. Eu falei pra ela, eu posso te falar uma coisa na direção da palavra? Ela falou, pode. Eu falei pra ela, o correto é você não vender a marmita aqui, porque aqui é proibido a venda de comércio. É proibido o comércio ambulante aqui. E a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar as leis do nosso país. E aí então ela falou assim, não, é Deus que está abençoando. Se Deus não tivesse abençoando, eu não estaria aqui. É Deus que está abençoando. Aí eu falei assim, o mal de quem serve a Deus é achar que Deus abençoa algo que é ilícito. Só porque está prosperando, está vindo da parte de Deus. Nem tudo que prospera, meus irmãos, está vindo da parte de Deus. Por isso nós temos que estar vigilante. Então essa palavra que eu queria compartilhar com os meus irmãos, se nós temos que obedecer às leis dos homens, aí depende se a lei do homem transgredir a palavra de Deus, você tem que ficar com a palavra de Deus, porque nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas se a lei dos homens não transgride a palavra do Senhor, então nós temos que sim respeitar as leis dos homens e cumpri-las, para que não venhamos trazer condenação sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Assim eu deixo essa palavra com os meus irmãos, amém? Fiquem com essa palavra, reflita, irmãos, nessa palavra, amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.